Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pra quem estiver assistindo. Essa aula 2 de geometria, tá? Do curso de geometria do Caijinho. E nessa aula a gente vai ver basicamente área e perímetro de um triângulo, como calcular alguns macetes, alguns bizus assim de resolver questões da OBMAP, né, que é o nosso foco. A gente sabe não, a gente só E tá recebendo as notas. é isso, vamos começar? Então beleza galera, peraí que tá balançando, pronto. Pra gente ver a área, principalmente, a gente precisa de alguns preconceitos antes, tá? E um desses, eu acho que o único que a gente vai precisar no momento é saber a definição de altura de um triângulo, beleza? Então vamos lá. No tópico, é um pré-conceito que a gente vai ver, tá? E é sobre altura de um triângulo. Seja um triângulo, vamos ver um triângulo aqui. Um triângulo, tá cagando então. A, B, C, beleza? Esse triângulo ABC a gente vai estudar agora, tá? Então, beleza, o que seria a altura? Uma altura nesse triângulo seria basicamente esse segmento de reta aqui, ó, que liga o ponto A, um ponto do triângulo, ao lado oposto, só que com uma condição, né? Esse segmento que liga tem que ser perpendicular ao lado, beleza? Então pronto, esse vai ser uma altura HA, que eu vou chamar, beleza? Então, HA é quem? É um segmento de reta saindo de A e perpendicular ao lado oposto. No caso, o lado oposto é BC, né? O lado oposto ao A é BC, né? Beleza? O lado oposto a B é AC, o lado oposto a C é AB, beleza? Então, e agora fica mais fácil de ver, né? Quantas alturas tem um triângulo? Um triângulo tem 3 alturas, né? Cada altura, uma altura saindo de A, outra altura saindo de B, outra altura saindo de C, beleza? Então pronto. Basicamente, esse é o conceito de altura, tá? Deixa eu só desenhar aqui. Esse, por exemplo, é a altura HB, tá? E o outro, então, vai ser a altura HC, tá? Isso aqui, ó, um detalhe bem importante, tá? Deixa eu desenhar aqui. Isso, tá, galera? Isso é a altura de um triângulo. Beleza? Então, galera, normalmente o que a gente viu nesse exemplo aqui é basicamente a altura em um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos do triângulo são menores que 90 graus, beleza? E agora vamos ver a altura em um triângulo obtusângulo, ou seja, onde um dos ângulos é maior que 90 graus, tá? Então vamos lá, ó. Vocês percebem primeiro que, por exemplo, eu quero a altura traçada, deixa eu dar nome aqui aos bois aqui, A, B, C. Eu quero a altura saindo de A desse triângulo ABC aqui. Como é que tu faria isso? Ó, primeiro tu perceba
já fiz a linha pontilhada aqui, tá? Mas para você perceba que, ó, se esse segmento de reta estivesse dentro do triângulo, por exemplo, vamos supor que ele batesse no ponto D aqui, tá? Ou seja, esse ângulo aqui seria de 90 graus, né? E também esse ângulo seria de 90 graus, né? Só que, por consequência, como é um triângulo obtusângulo, esse ângulo é maior que 90 graus, né? E como vocês já viram, um triângulo não pode ter dois ângulos maiores ou iguais a 90 graus, né? Por quê? Porque a soma dos três ângulos tem que ser 180, né? Beleza? Então, se esse ângulo já é maior que 90 e esse ângulo é 90, já dá um absurdo, né? Porque esse ângulo seria negativo já, né? Aí não pode ter isso. Então vocês percebam que esse segmento de reta não pode estar dentro do triângulo ABC. Beleza? Então o que acontece aqui, né? Se o segmento de reta, a altura, né, saindo de A do triângulo ABC não pode estar dentro do triângulo, é porque ela está fora, beleza? E se ela está fora, quer dizer o quê? Quer dizer, ó, por exemplo, nesse caso aqui, o ponto onde a altura saindo de A encontrou o lado BC, tá, é esse ponto aqui, né? Vou chamar de D aqui. Esse ponto D, tu vê que ele está dentro do segmento de reta BC, né? Nesse caso do triângulo, de um triângulo obtusângulo, essa altura, esse ponto D, na real, vai cair o quê? Vai cair no prolongamento do lado oposto, do lado BC, tá? Beleza? Porque ele não pode estar dentro, então ele vai estar fora. Tranquilo? E aí, então, essa altura, então, aqui, a gente vai chamar também de quem? De HA, né? Por quê? Porque é a altura, é um segmento de reta saindo do ponto A e perpendicular ao lado oposto BC. No caso, o prolongamento de BC, tá? Então vamos só escrever isso, tá? HA, quem é? Também é um segmento de reta saindo de A e perpendicular ao prolongamento do lado oposto, que no nosso caso também é BC, tá? E ó, vamos só traçar uma outra altura desse triângulo aqui, tá? Ó, percebam que a altura desse triângulo em relação ao ponto B vai ser o quê? Vai ser justamente esse cara aqui, né? Então, ó, esse aqui é basicamente quem? É a altura do triângulo ABC em relação ao ponto B, né? Saindo do ponto B, né? Só que aí tu pode estar se perguntando, né? Ué, mas em um triângulo obtusângulo, o segmento, a altura, né? Vou parar de chamar de segmento de reta, tá? Vou chamar de altura. A altura de um triângulo obtusângulo, ela não está fora do triângulo? Aí é que tá. Em um triângulo obtusângulo, primeiro, em um triângulo a gente tem quantas alturas? 3 alturas, né? Em um triângulo obtusângulo, a gente também tem 3 alturas, obviamente. Só que uma dessas alturas está dentro e as outras duas, elas estão fora do triângulo, ó. Essa é uma altura e a outra altura vai ser basicamente prolongando o lado AB e fazendo o segmento de reta sair do ponto C e ser perpendicular ao prolongamento de AB. Beleza? Essa então é a outra altura, tá? Esse é o HC e esse é o HB, tá? Ó, então vocês percebam, revisando, em um triângulo acutângulo, as 3 alturas, eu não desenhei, mas a outra altura estaria aqui, tá? As 3 alturas estariam dentro do triângulo, interior ao triângulo, e em um triângulo obtusângulo, a gente vai ter o que? A gente vai ter 2 alturas fora do triângulo e uma altura dentro do triângulo. Show? Então, ok, né? Agora que a gente já viu esse pré-conceito da definição de altura, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver primeiro perímetro, tá? Que é mais fácil, que é mais de boa. E depois a gente vai ver o cálculo de área, ok? Então, vamos lá. Perímetro.
Então, o que seria o perímetro de um triângulo? Vamos para a definição. Perímetro de um triângulo é a medida do seu contorno. Beleza? Então, perímetro de um triângulo, ele é a medida do seu contorno, tá? Então, ó, basicamente a gente vai ter o quê? A gente vai ter um triângulo aqui, a gente vai ter aqui um triângulo ABC. Então, o perímetro dela vai ser o quê? Vai ser todo esse contorno aqui, ó. Como se uma pessoa saísse de um ponto, andasse pelo contorno do triângulo e no final, quando voltasse ao ponto inicial, no caso o ponto A, ele calculasse a quantidade de passos, a quantidade de metros, de centímetros que ele percorreu, dando essa volta no triângulo ABC, ok? Então tá, seja esse triângulo ABC aqui, o que a gente tem? Normalmente a gente chama um lado da minúscula do ponto oposto, tá? Ou seja, BC, o ponto oposto ao lado BC é o A, né? Então a gente chama esse lado aqui de Azinho, esse lado de Bzinho, esse lado de Czinho, tá? Vai ficar uma coisa mais simétrica assim, mais bonitinho só. Então o que seria o perímetro desse triângulo? É basicamente a soma dos lados, né? Ó, por quê? Vamos supor que uma pessoa saia do ponto B aqui, tá? Lembra que é a medida do seu contorno, né? Então, a pessoa sai daqui, ela vai percorrer todo esse contorno do triângulo ABC e vai calcular essa medida, né? A distância que ele andou, né? Então, ó, saindo do ponto B, vamos lá, ele percorre BC, então A, e aí depois ele percorre o lado CA, então mais B, e finalmente ele percorre o lado AB, voltando ao ponto original, né? Percorre mais C, beleza? Então, perímetro de um triângulo é nada mais, nada menos que A mais B mais C, ok?